está, há uma multidão. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E ali Zaqueu, ouvindo isso, que o mestre estava naquela cidade, aleluia, e ele correu, aleluia, para ver Jesus, mas aleluia, quando ele olhou para a multidão, ele dizia pessoas enormes, aleluia, e ele olhou para si, aleluia, viu que ele era de pequena estatura, ele ia ter, aleluia, dificuldade, pastor, de chegar até Jesus para ver, mas porém o que me chama a atenção desta palavra, aleluia, que Zaqueu não olhou para a multidão, ele não olhou, aleluia, para os empecilhos, aleluia, ele só queria, aleluia, conhecer, aleluia, quem era Jesus. E ali ele começou, aleluia, a analisar como eu vou, aleluia, chegar até Jesus, como eu vou fazer para ver esse homem. E a Bíblia vai dizer que Zaqueu olhou e viu uma figueira brava. Aleluia, a Bíblia vai dizer que ele correu imediatamente àquela figueira. Aleluia, o que me chama a atenção, que eu aprendo nesta palavra, aleluia, que Zaqueu botou um objetivo de ver Jesus. Aleluia, a multidão não impediu Zaqueu. Aleluia, aquela figueira não impediu Zaqueu. Zaqueu, aleluia, arrumou um jeitinho para ver Jesus. E muitas vezes, aleluia, a barreira vem sobre mim, sobre você. E nós, aleluia, não conseguimos atravessar a barreira. E paramos e dizemos, eu não posso passar, porque aqui está uma barreira. Mas Zaqueu, aleluia, em meio, aleluia, de frente a essa multidão, aleluia, ele estava, aleluia, com o objetivo de conhecer Jesus de Nazaré. Aleluia. Quando nós colocamos, aleluia, desejo no nosso coração, quando nós determinamos certas coisas, quando nós botamos no nosso coração que nós queremos sentir a presença de Deus, quando nós colocamos no nosso coração de ir, aleluia, à casa de Deus para adorar, aleluia, muitas vezes o diabo coloca barreira, aleluia, diante de mim e diante de você, tentando parar você, para que você não venha alcançar, aleluia, a presença de Deus. Mas Zaqueu, aleluia, não olhou para a dificuldade, aleluia, o que eu aprendo nessa noite, que nós não devemos, aleluia, colocar a dificuldade maior, mas nós cremos um Deus que todo pode fazer. Aleluia. Não sabe Zaqueu que o Senhor já tinha visto Zaqueu. Zaqueu queria ver Jesus, mas Jesus já tinha visto Zaqueu. Jesus sabia que Zaqueu, pastor, estava ali. Jesus sabia, aleluia, que Zaqueu queria conhecer ele. Aleluia. E ali Zaqueu, aleluia, olhou para a multidão, por aqui não tem como eu entrar, aleluia, porque a multidão é muito grande e eu sou de pequena estatura. E agora, aleluia, como eu vou fazer? Aleluia, e ele olhou, aleluia, e criou uma tática, olhou e viu, aleluia, uma figueira. E ela não se eu subir naquela figueira, eu vou estar bem alto, eu vou estar bem alto, aleluia, e dali eu vou ver o mestre. Aleluia. E ali Zaqueu subiu. Aleluia, mas a Bíblia vai dizer, nós sabemos, que aquela figueira, aleluia, tinha muitos espinhos. Os espinhos daquela figueira, pastor, eram muito grandes. Imagine você subindo, aleluia, numa figueira cheia de espinhos. Você vai, aleluia, se espetar. Você vai se machucar. Ei, deixa eu falar uma coisa para você. Zaqueu, aleluia, não queria saber se ele iria se machucar ou não. Ele queria, aleluia, atingir o seu objetivo. Ei, Deus está falando para mim nesta noite que não importa, aleluia, a dificuldade que vai vir sobre mim, não importa, aleluia, o problema que vai vir sobre mim, não importa, aleluia, o vento que vai soprar sobre mim. Ei, eu quero dizer nesta noite, o que importa, que eu